Meu nome é Lorena, sou acadêmica de medicina do Centro Universitário do Espírito Santo e hoje vou falar sobre aterosclerose e disfunção endotelial na Covid-19. A associação entre Covid-19 e complicações cardiovasculares é crescente desde os primeiros casos documentados da pandemia, sendo que pacientes idosos e com comorbidades adjacentes apresentam maiores riscos de complicações e de desenvolvimento da forma grave da doença. Em especial, nesses pacientes, observa-se uma resposta imunológica exacerbada, com elevação de agentes pró-inflamatórios e pró-coagulantes, levando a uma disfunção endotelial. Todo esse contexto proporciona um estado aterotrombótico com potencial evolução para agravos e injúrias cardíacas. O estudo objetivou dissertar acerca da disfunção endotelial e eventos ateroscleróticos como possíveis complicações cardiovasculares da infecção por Covid-19. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa com análise de 10 artigos originais disponíveis nas bases de dados PubMed, Cielo, EBSCOhost, ScienceDirect e SpringerLink. Os artigos foram publicados entre os anos de 2020 e 2021. Como descritores em pesquisa, utilizamos Covid-19, aterosclerose, endotélio vascular, inflamação e síndrome coronariana aguda. Após a leitura integral e retirada das informações pertinentes, iniciamos a produção literária. No tópico resultados e no tópico discussão, encontramos que o endotélio vascular é um órgão que contribui para a homeostase do organismo, sendo que a disfunção endotelial causada pela Covid-19 se inicia com a ativação desregulada do sistema complemento. Acontece também uma produção exacerbada de interferon gama, interleucinas pró-inflamatórias, proteínas quimioatraentes de monócitos, entre outros. Essas alterações endoteliais culminam no extravasamento de leucócitos. E juntamente com a ativação das vias de coagulação, com a elevação, por exemplo, de D-dímero e do fator 8, levam ao recrutamento de leucócitos no leito vascular, e isso contribui para o estado de hipercoagulabilidade. Como vocês podem ver na imagem do canto superior à direita, placas ricas em colesterol são regiões de ancoragem para a enzima conversora de angiotensina 2. Porém, a proteína viral S do SARS-CoV-2 se liga ao receptor de enzima conversora de angiotensina 2 e adentra a célula pela ação da proteína clatrina. Essa ação gera uma retroalimentação negativa da enzima conversora de angiotensina 2, levando a um desbalanço do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e isso causa uma maior permeabilidade vascular. A inflamação e a disfunção endotelial estimulam células imunes das placas ateroscleróticas, causando instabilidade, e esse quadro pode levar ao rompimento e eventos tromboembólicos. Além disso, é importante ressaltar que a predisposição a alterações endoteliais anteriores à infecção por Covid-19, como, por exemplo, hipertensão arterial e diabetes mellitus, levam ao desenvolvimento de formas graves da doença, além de corroborar a disfunção endotelial, agravando o quadro descrito. Importante ressaltar também que, além da resposta imune, outras possíveis causas de injúria cardíaca incluem a insuficiência respiratória associada à hipóxia, fibrose intersticial do miocárdio e efeito direto do vírus nos cardiomiócitos. Como considerações finais, o grupo concluiu que existe um volume considerável de produções científicas que ressaltam esses estados de hiperinflamação e de hipercoagulabilidade relacionados à Covid-19. E esse quadro, ele afeta a dinâmica endotelial e, consequentemente, pode desestabilizar placas ateroscleróticas, levando ao seu rompimento e formação de trombos. Isso pode levar à oclusão de vasos e levar à hipóxia tecidual. Além disso, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares prévias elevam as taxas de mortalidade nesses pacientes. Aqui são as referências que foram utilizadas para a elaboração do resumo. Obrigada. Boa
tarde a todos, meu nome é Elisa Almeida Rezende, eu sou acadêmica do 6º período do curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora Suprema, e hoje apresentarei um trabalho que versa sobre o tema avaliação do uso de stent versus balão na intervenção coronária percutânea. Para iniciar nossa discussão, eu gostaria de falar que a obstrução das artérias coronárias é comum na população, sendo uma das principais opções de tratamento a intervenção coronária percutânea. Como é feito esse procedimento? É inserido um balão, um catéter balão, e após isso é feita a angioplastia com a colocada de uma prótese valvar, que é conhecida como stent. Hoje em dia existem 2 tipos de stents para a realização desse procedimento, que são os convencionais e os farmacológicos, como o paclitaxel, os sirolimus, os otorolimus e o everolimus. É importante ainda ressaltar que a reestenose é um fenômeno muito comum após procedimentos de intervenção coronária percutânea e ela pode ser tratada com balões farmacológicos ou balões convencionais. E ela ocorre devido a uma exacerbação das reações de cicatrização. O presente estudo, então, tem por objetivo abordar a intervenção coronária percutânea, comparar os stents convencionais com os farmacológicos e ainda avaliar os tipos de stents recobertos com droga. Além disso, buscamos investigar as alternativas de balões para o tratamento no caso de RIS após angioplastia. Para tanto, foi realizada uma busca nas bases de dados, no Medline e na Cielo. Buscou-se estudo feito em humanos nos últimos 20 anos, utilizando os descritores com suas variações no MESH, e foram excluídos todos aqueles estudos com metodologia pouco clara, com as publicações disponíveis apenas em resumos e artigos que não tivessem diretamente relacionados ao tema. E após aplicar esses critérios de inclusão e exclusão, certos artigos fizeram parte da análise final, juntamente a uma matéria publicada em 2019 pelo governo do Brasil. Primeiramente, é bom saber que os stents farmacológicos eles são de primeira e de segunda geração, e que os de segunda geração apresentam mais eficácia do que os de primeira, uma vez que eles têm mais benefícios quanto à remodelação da placa externa. Isso significa que eles geram menos fibrose e menos acúmulo de lipídio nessa placa externa, possibilitando o melhor fluxo sanguíneo dessa coronária que está sendo tratada. Os balões farmacológicos de primeira geração, eles têm sim seus benefícios, como a transferência homogênea e rápida de altas concentrações da droga para a parede dos vasos, além da ausência de polímero, mas eles têm limitações como recuo elástico e as dissecções do fluxo limitado, o que vai, como já dito, vai limitar o fluxo sanguíneo, o que não é o objetivo da intervenção coronária percutânea. Quando ocorre o caso de reestenose com tratamento prévio para a intervenção coronária percutânea, evidencia-se que a intervenção seguinte com um balão farmacológico ainda é superior a uma intervenção com um balão tradicional, uma vez que eu vou ter menos taxa de revascularização de lesão-alvo, de trombose e de eventos cardíacos adversos, porque o balão convencional ele vai levar a uma perda luminal tardia. E aí a chance de uma nova reestenose é ainda maior. Agora eu apresento para vocês a conclusão, que depois de analisados, a gente percebe que os stents farmacológicos de segunda geração, eles possuem vantagens sobre o de primeira geração, e que no caso de tratamento de reestenose com uma prévia de uma intervenção coronária percutânea, os balões farmacológicos também são superiores aos convencionais. Agora eu apresento para vocês as referências, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e disponibilizo meu e-mail para futuras interações científicas. Obrigada.
Olá, meu nome é João Pedro Miranda de Fini, eu sou acadêmico de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em parceria com meu amigo e colega Stefan Kunz, acadêmico de Medicina da Universidade Luterana do Brasil, resolvemos criar um intitulado trabalho Consumo de Café e a Variação da Pressão Arterial, uma revisão de literatura. Bom, a gente sabe que o café é uma bebida consumida por milhares de pessoas diariamente, tanto no Brasil quanto no mundo, mas apesar da sua grande popularidade, pouco se sabe sobre a repercussão na variação da pressão arterial. Dito isso, o objetivo do nosso trabalho foi investigar, a partir de uma revisão de literatura, a relação entre o consumo de café e possíveis variações da pressão arterial. Sendo assim, a gente selecionou diversos artigos científicos para ver se a gente chegava num consenso. Alguns artigos constatavam uma relação direta entre o consumo de café e hipertensão arterial, enquanto outros atrelavam o efeito protetivo do consumo de café no desenvolvimento da hipertensão arterial. Por exemplo, um estudo comentou que o consumo moderado de café tenderia a aumentar a curto prazo, no prazo de até 3 meses, a pressão arterial. Assim como a gente leu sobre um estudo de corte com segmento de 33 anos, com tamanho amostral de 1.000 participantes, viu-se que o consumo de 3 a 4 xícaras diárias estaria atrelado ao maior risco de desenvolver hipertensão arterial. E na linha oposta, como eu tinha comentado, alguns estudos comentam um efeito protetivo, como é um caso de um estudo transversal que a gente analisou na Espanha, foi feito num lar de idosos com um tamanho amostral de 900 participantes e que constatou-se que a hipertensão arterial declarada era menor em pacientes que consumiam café comparado àqueles que não consumiam. Outro estudo importante, com efeito protetivo, mostrou que um consumo de 8 xícaras de café por dia estava significativamente bem menos atrelado a desenvolver hipertensão arterial quando comparados a pacientes e participantes que consumiam em torno de 2 xícaras de café por dia. E também é importante frisar que tem muitos estudos que não têm uma significância matemática e estatística para chegar numa conclusão. A metodologia foi realizada uma revisão de literatura, referências utilizadas consultadas na base de dados PubMed, usando os descritores coffee, blood pressure e hypertension. Os resultados, a partir das informações apuradas, a gente viu que grande parte dos estudos indicam não haver uma relação direta entre consumo de café e hipertensão, e que muitos outros não apresentam sequer uma significância estatística. E aqui o que vale a gente adentrar na discussão é que existem várias variantes que podem alterar o resultado e mascarar significância estatística nesses estudos. Primeiro é o fato de que existem fatores ambientais que com certeza podem modular resultados, como por exemplo o tabagismo. Aqui o tabagismo é importante ressaltar, porque ele tem efeito indutivo na mesma enzima hepática que metaboliza a cafeína, e isso com certeza altera os resultados. Outra questão é a questão de resultados agudos e resultados crônicos, consumos a curto prazo e longo prazo. É difícil de mensurar essas duas coisas. A dificuldade de mensurar a quantidade de café ingerida por cada participante, uma xícara pode ser uma medida relativa. E também é importante frisar que o cafeína isolada tem um efeito diferente do que a cafeína na bebida. Além do que o método de extração do café vai alterar a concentração de cafeína na tua bebida. Isso com certeza também é uma variante que altera resultados de estudos. Considerações finais, Apesar da dificuldade de produzir um trabalho com significância estatística, como eu tinha dito, e que seja livre de viés e confundidores, grande parte dos estudos indicam não haver uma associação direta entre consumo de café e hipertensão. E é necessário que mais pesquisas sejam feitas para que seja possível aferir de maneira mais precisa se de fato o consumo de café tem papel singular na variação da pressão arterial. E essas são as nossas referências. Muito obrigado. Olá, bom dia. Hoje iniciaremos a gravação do nosso trabalho intitulado DASync, aplicativo para auxiliar a avaliação de sinais de ECG de longa duração. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, João Tarol de Queiroz, em colaboração com Juliana Silva, Jean Souza, Allan Kardec Barros. Esse trabalho foi desenvolvido nas dependências da Universidade Federal do Maranhão, mas especificamente no Laboratório de Processamento de Sinais Biológicos, associados à pós-graduação de Engenharia Elétrica dessa universidade. Como introdução, gostaria de lembrar que o coração é responsável pela produção de sinal elétrico que pode ser captado e interpretado pelo eletrocardiograma. Que cada ciclo cardíaco desse é composto por ondas específicas. As ondas P, as ondas Q, RS, constitui o complexo RS e a onda T. O objetivo do nosso trabalho é, então, avaliar sinais de longa duração, propor um método de auxílio à avaliação de sinais de ECG de longa duração, e isso nós queremos propor através de um aplicativo. A metodologia proposta aqui, ela se baseia na implementação de uma interface para um método de segmentação que nós já propomos em trabalhos anteriores. Basicamente, esse método ele segmenta qualquer
trecho arbitrário do sinal de ECG, o ciclo cardíaco, desde o início da onda P até o final da onda T, a própria onda P, o complexo QRS, onda T ou qualquer outra a região arbitrária do ciclo cardíaco pode ser segmentado por essas técnicas anteriormente propostas em nosso trabalho. Para implementação da interface, essa interface no software de computação numérica chamado MATLAB na versão 2020.b. Os resultados do nosso trabalho: a figura 2, ela apresenta uma interface da estrutura geral da aparência geral do nosso aplicativo, né, do DaSync. Mais especificamente, a figura 3, ela vai apresentar um zoom por regiões dessa interface, em que a figura 3A, a gente tem uma descrição breve ali do dispositivo de acompanhamento de sinais cardíacos. Esse sinal de processar, se abre uma nova janela para se carregar o sinal de ECG pré-coletado, disponível nos nossos computadores. E nessa parte também nós podemos botar o nome do paciente, sexo do paciente e começar a primeira parte da análise com a quantidade de batimentos médio por minuto. Na segunda parte, na figura 3.2, nós temos propriamente as figuras. E aí temos o eletrocardiograma inteiro para fazer a avaliação temporal do eletrocardiograma. E para fazer a avaliação morfológica do eletrocardiograma, nós temos as figuras auxiliares. Então, nós temos ali o próprio ciclo cardíaco, o complexo QRS, a onda T e a onda P. Na terceira parte do nosso dispositivo, então, nós temos da nossa interface, nós temos, então, uma região em que o especialista, a pessoa que está operando o aplicativo, ela vai poder preencher alguns dados e mandar um e-mail diretamente através da interface do aplicativo até o especialista ou até um outro colega especialista para levantar discussões ou até mesmo para o próprio paciente para registro daquele exame especificamente. Como discussão do nosso trabalho, nós temos aí então a interface na figura 4, aplicada sobre um sinal saudável, disponível na base pública do MIT, em que os dados são ali preenchidos conforme nós tínhamos dito no slide anterior. No meio ali da interface, né, do nosso aplicativo, nós temos então o eletrocardiograma para fazer avaliações temporais, temos ali o ciclo cardíaco, o complexo QRS, onda T e onda P. Aí, por fim, essa parte onde pode se enviar o e-mail. Na figura 5, essa figura é, na verdade, a ilustração da figura que vai ser recebida pelo e-mail que foi enviado pelo aplicativo. Então, quem recebeu o e-mail, seja um outro especialista, seja o próprio paciente, receberá essas figuras. Aí temos o exemplo de 3 sinais, um sinal artificial gerado também pelo software de computação numérica MATLAB, e 2 sinais reais, um sinal saudável e outro sinal patológico com arritmia, ambos coletados da base de dados do MIT. Então, nós podemos acompanhar a partir desses sinais as deformações e as peculiaridades de cada um desses sinais. Como considerações finais, nós temos que desenvolver aplicativos semelhantes a esse, são muito importantes, sobretudo em países como o Brasil, que tem um grande extensão territorial e locais de difícil acesso. Em muitos casos, não se tem especialista propriamente nesses locais para poder fazer e auxiliar o diagnóstico ou acompanhamento de doenças cardíacas. Então, esse aplicativo ele poderá ser utilizado e enviado, então, ao especialista que está em outra região para fazer este acompanhamento. Essas aqui são algumas de nossas referências. Agradeço pela apresentação e tenham todos um bom dia. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Matheus Rodrigues Silveira, eu sou o autor deste trabalho junto com a Mariana Martins Castro e a Mariana Galvão Oliveira Pereira. Nosso orientador é o Dr. Luiz Sérgio Fernandes de Carvalho e o nosso tema é estimulação dos barareceptores para o tratamento de hipertensão arterial persistente. Essa doença é uma doença crônica que ela perdura por muito tempo e ela não acomete só uma região, ela acomete o mundo inteiro. E essa doença, quando não tratada, ela pode gerar muitos danos à saúde. E por ser uma condição crônica, é uma coisa que tem uma total relevância no Brasil e tudo mais, e no mundo. E aí percebeu-se com isso, já que tem muitos casos em que
com alguns casos, no caso, que não tem tratamento farmacológico com eficiência e persiste ainda mais essa hipertensão, e descobriram que os baroreceptores também desempenham um papel muito importante na regulação da pressão, e eles comparam-se até o rim e tudo mais, com essa regulação. E aí, com essa questão de tentar reverter esse quadro, eles descobriram um dispositivo que ele é localizado no seio carotídeo, ele coloca-se no seio carotídeo, é colocado no seio carotídeo, e com isso estimulando os baroreceptores, e pode tentar ter um controle pressórico por conta disso. Só que esses estudos já tem muitas décadas e tudo mais, mas em 2004 que voltou a falar sobre isso para tentar realmente estudar e ter um posicionamento final sobre se é eficaz ou não. O objetivo desse trabalho foi trazer à tona, né, um estudo relevante acerca disso, acerca desse tratamento, de que ele pode ser eficaz ou não, e que existem outros métodos além da questão farmacológica de medicamentos, mas que pode também funcionar para o tratamento da hipertensão. A metodologia foi através de pesquisas no banco de dados, né, na base de dados do PubMed, foi realizada, e nós usamos palavras-chave, né, como está descrito aqui nos slides, e as pesquisas foram feitas com artigos dos últimos 11 anos e com isso foi encontrados artigos que falavam sobre o dispositivo REALS, né? E aí com isso fomos em busca de uma coisa mais específica. Nisso encontramos 98 artigos, só que desses foram selecionados alguns e 5 artigos foram lidos de forma completa. E aí que nós chegamos aos artigos sobre o dispositivo REALS. E como já foi falado, esse estudo foi, né, vamos botar aqui como discussão, esse estudo foi abordado em 2004 novamente, e desde então foi publicado tantos outros estudos com pessoas, especificamente, né, foram usados para esses testes 7 homens e 5 mulheres, com idades entre 43 e 69 anos, e aí, com a implantação desses dispositivos, que pôde ver o estudo em relação a como foi a alteração da pressão, se teve uma alteração significativa, como é que foi essa condição. E aí foi tentado analisar de forma eficiente, de forma específica, para ver se realmente teve um efeito muito bom em relação ao controle pressórico ou não. Conclui-se então que é uma doença muito relevante, né, a hipertensão arterial, e por ser muito comum, então ela é presente em diversas faixas etárias, e com isso é uma solução que pode ser eficaz, né, para solucionar esse quadro quando é persistente. E o mais interessante é que foi além da medicina, porque essa descoberta foi feita a partir de tecnologia. Então foi além da medicina e pode ser um grande aliado aí no tratamento contra a hipertensão arterial. E aqui estão as nossas referências, esse é o nosso tema, e muito obrigado. Olá, meu nome é Marcelo Jorge de Castro Lima e eu represento o trabalho O Impacto da Hipertensão Arterial na Doença do Coronavírus Covid-19, uma revisão integrativa. Minha equipe é composta por Letícia Rocha, Bruno Coelho, Juliana da Silva, João Felipe de Almeida e a professora orientadora Gessi Carvalho de Araújo Santos. A doença do coronavírus foi detectada primeiramente na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e até fevereiro de 2021 já infectou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Sabe-se que ela possui um amplo espectro de quadros clínicos, desde os mais leves até os potencialmente mais graves, fatais, né? Que muitos fatores podem estar associados ao melhor ou pior prognóstico da doença. Tendo isso em mente, é fundamental considerar o fator hipertensão arterial como uma comorbidade relevante que esse paciente com Covid-19 pode trazer, né, a fim de evitar ou mitigar possíveis complicações da doença. Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo analisar o impacto da hipertensão arterial nos pacientes de Covid-19 através da revisão integrativa de literatura. Quanto à metodologia, tratou-se de uma revisão integrativa da literatura segundo a metodologia do PRISMA. Pesquisou-se os escritores de ciência da saúde e hipertensão arterial e Covid-19 coronavírus nas bases de dados Portal Regional da BVS e PubMed.
Critérios de inclusão utilizados foram textos publicados em 2020 ou 2021 nos idiomas inglês, português ou espanhol, que apresentaram resumos, um enfoque na relação hipertensão-Covid-19, cujo texto completo estivesse disponível gratuitamente e que também foi considerada a originalidade dos textos. Critérios de exclusão adotados foram os textos com enfoque em outras comorbidades, intervenções medicamentosas ou outro meio de tratamento, e textos com amostras de mulheres grávidas ou crianças, pois esses grupos eles apresentam condições de morbidades adicionais. Para a extração de dados, foram coletadas informações a respeito da autoria, da data de produção, do tipo e escopo do estudo, tamanho da amostra e prevalência da hipertensão. E nos resultados foram encontrados 3.109 estudos na nossa busca inicial, dentre os quais, após a exclusão de duplicidade, a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, e após a triagem desses estudos, 15 estudos foram selecionados para revisão, que totalizou aí uma amostra de 176.828 pacientes com Covid-19 no mundo. Dos 15 estudos revisados, 10 revelaram a hipertensão como uma comorbidade mais prevalente nesses pacientes, 12 indicaram uma associação positiva entre hipertensão e agravamento do quadro clínico de Covid-19, e 14 demonstraram uma associação positiva entre hipertensão e mortalidade desses pacientes. Nos estudos analisados, a prevalência da hipertensão arterial variou de 15% a 52,5% das amostras, e a hipertensão foi a comorbidade mais prevalente. Esse resultado ele pode estar relacionado com o achado de 2 estudos que afirmam que indivíduos hipertensos são mais suscetíveis a infecções respiratórias, e a piores prognósticos, que essa relação nem depende de fatores como idade, sexo, tabagismo ou índice de massa corporal. A hipertensão ela também foi associada a um risco de 2 a 3 vezes maior de agravamento de caso clínico dos pacientes, com Covid-19, foi muitas vezes descrita como um indicador sólido de severidade de Covid-19. Também está ligada a uma maior incidência de admissão às unidades de terapia intensiva, e essa relação nem depende da idade, mas tiveram estudos, que revelaram uma possível associação dessa intervenção medicamentosa dos pacientes hipertensos, ou seja, a utilização aí de bloqueadores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores de receptor da angiotensina 2, mas são relações aí que requerem maior investigação. Quanto à mortalidade, foram identificados riscos de 2 a 4 vezes maiores de mortes em pacientes hipertensos e relatadas taxas de letalidade de infecção por SARS-CoV-2 em pacientes hipertensos muito maiores do que em pacientes não hipertensos. Em resumo, o estudo ele fornece fortes evidências do impacto da hipertensão arterial no maior risco de infecção respiratória e de piora de prognóstico e no aumento da gravidade e mortalidade dos casos de Covid-19. Embora os mecanismos fisiológicos em si envolvidos não estejam muito claros, uma atenção especial é definitivamente necessária em pacientes hipertensos com Covid-19. Eu gostaria de agradecer a todos, especialmente a minha equipe, pelo trabalho e a comissão organizadora do congresso. Um ótimo congresso a todos. Olá, meu nome é Beatriz Nunes e esse trabalho foi realizado por mim e pela Ana Letícia Carnevale Mota. O trabalho é sobre implante percutâneo transvalvar aórtico, uma alternativa à cirurgia cardíaca aberta para troca valvar aórtica. A estenose aórtica degenerativa calcificada é uma doença que acomete a válvula aórtica cardíaca e cursa com comprometimento de até 2/3 do diâmetro valvar e redução do fluxo sanguíneo, como demonstrado acima, na imagem acima, à direita nós temos uma válvula aórtica calcificada e à esquerda uma válvula aórtica normal. 2% da população idosa acima de 65 anos possuem essa doença. Visto que a população idosa vem aumentando, nós conseguimos observar o aumento no índice de casos de estenose valvar aórtica na população. A conduta para esses casos são cirurgia cardíaca ou implante percutâneo transvalvar aórtico, também chamado de TAP. Com o avanço da tecnologia médica nas terapias menos invasivas, em 2002 foi realizado o primeiro implante percutâneo em seres humanos de bioprótese valvar aórtica e, em 2004, o primeiro implante do CoreValve, que é um outro sistema de prótese valvar aórtica. O objetivo do trabalho foi relatar o avanço da tecnologia intervencionista em cardiologia pelo uso de novos tratamentos percutâneos menos invasivos que visam melhorar a sobrevida dos pacientes portadores de doença da válvula aórtica calcificada.
Foi realizada uma revisão bibliográfica de literatura pela busca de artigos nacionais e internacionais publicados sobre o tema. Como palavras-chave foram utilizadas estenose aórtica, implantes de prótese de válvula cardíaca e substituição da válvula aórtica transcatéter. Diversos estudos acerca do implante de válvula transcatéter já foram realizados e levaram em consideração a idade do paciente, comorbidades, acometimento valvar, tempo de exposição ao ambiente hospitalar, infecção hospitalar, tempo de anestesia, entre outros. Esses estudos, eles mostram que o TAV possui aspectos muito positivos em relação à cirurgia aberta, enfatizando menor tempo de exposição cirúrgica, uso moderado de sedação e menores consequências sistêmicas pelo uso da anestesia prolongada, maior benefício em mulheres, menor tempo de internação e menor exposição a riscos de infecção hospitalar, menor período em unidade de terapia intensiva. O uso da técnica de implante transvalvar aórtica TAV para o tratamento de estenose mostra um grande avanço da medicina em cardiologia pela incorporação de novas tecnologias que possibilitam um procedimento seguro e cada vez menos invasivo. Os resultados refletem um aumento da experiência médica na área para o manejo e avanço no uso destes novos dispositivos, considerando sempre que é necessária uma avaliação criteriosa para indicar TAV ao paciente, para que essas tecnologias apenas beneficiem estes. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gilnara, eu sou enfermeira e hoje eu vim apresentar o trabalho que tem como título Infarto Agudo do Miocárdio, tempo é músculo. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é infarto. O infarto significa basicamente a morte de cardiomiócitos por isquemia prolongada. Isso acontece na maioria das vezes por uma placa de ateroma. Essa placa de ateroma ela bloqueia uma artéria coronária, fazendo com que o aporte de sangue seja ou diminuído ou totalmente bloqueado, fazendo com que o músculo tenha uma diminuição de aporte de oxigênio e causando a morte de cardiomiócitos. Então, é impossível falar sobre infarto sem falar sobre tempo. E aí é que a gente entra no tempo porta-balão, que ele é o tempo de quê? Da entrada do paciente na porta até o primeiro atendimento. Logo, o objetivo desse estudo foi descrever a importância dessa detecção precoce e saber se o tempo interfere ou não na piora da lesão. Como metodologia, o tipo de pesquisa foi uma revisão integrativa, foram utilizados artigos em língua portuguesa entre os anos de 2015 a 2020 como critérios de inclusão. Critérios de exclusão foram excluídos todos aqueles artigos duplicados que estivessem fora da língua portuguesa e antes de 2015. As bases foram Cielo, Midline, Lilacs, Bedenf e Google Acadêmico. E as palavras-chave, detecção precoce, doenças cardiovasculares e o próprio infarto agudo do miocárdio. Nesses estudos foram achados 144 artigos e aí selecionados 10 para comporem essa pesquisa. O primeiro tópico é o tempo porta-balão. A Moras et al. Ele fala que ainda existe um grande desafio em se alcançar esse tempo, que ele precisa ser menor ou igual que 90 minutos. Moraes et al. Ele vem falando o quê? Que esse tempo ele precisa ser ágil, ele precisa ser organizado e ele precisa ser unidirecional. O Xia, em 2017, ele fala que um dos principais fatores que contribuem para a diminuição da mortalidade é o rápido atendimento. Logo, todos os 3 artigos entram em um consenso, falando que o tempo porta-balão ele é super eficiente, quanto mais rápido, melhor. E aí, quais seriam os fatores que influenciam nesse rápido atendimento ao paciente? Soares e Ferreira eles dizem que um dos principais é a demora que o paciente tem do primeiro sintoma até o dia de procurar o hospital. Silva ele fala que isso tem que ser muito rápido. O paciente sentiu hoje, ele tem que procurar o serviço de saúde, porque quanto mais rápido esse atendimento for feito, melhor vai ser para a qualidade de vida do paciente, melhor vai ser para o músculo cardíaco. E é aí que a gente entra com a implementação de ferramentas para melhorar. Se eu falo em rapidez, então eu tenho que acelerar o atendimento. Matsuda, ele fala sobre um aplicativo, sobre o uso da telemedicina para fazer com que esse atendimento seja mais rápido, usar a tecnologia a nosso favor. Weiss et al. Ele diz o quê? Que a telemedicina ela pode acelerar o atendimento, porque na hora que o paciente chega na unidade, toda aquela historinha já vai estar pronta, todo o diagnóstico já vai estar mais montado e aí é só implementar.
E aí é importante que a gente continue com os estudos, que a gente faça mais protocolos, que a gente treine melhor a equipe para na hora que o paciente chegar na unidade já ser visto de cara que aquilo ali pode ser um IAM, e é importante continuar estudando sobre isso. Aqui estão as referências. Obrigada. Olá, meu nome é Natália Lima Chirame dos Santos e eu vou apresentar o trabalho intitulado Inibidores da SGLT2, Novo Panorama na Terapêutica da Insuficiência Cardíaca. Esses são os coautores. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica em que o coração é incapaz de bombear adequadamente o sangue para funcionamento fisiológico dos tecidos ou faz isso aumentando a pressão de enchimento, no caso da IC diastólica. Ela é uma patologia altamente prevalente e com alto impacto em mortalidade e na qualidade de vida do paciente. Seu tratamento atual é feito com o uso de beta-bloqueadores, IECA ou BRA, e antagonistas dos receptores mineralocorticoides, a exemplo de espironolactona. Em conjunto, eles vão provocar um alívio sintomático no paciente, com melhora da sobrevida em casos de CFR, com fração de ejeção reduzida. Nos casos de fração de ejeção preservada, a gente ainda não tem um medicamento que mostre um importante impacto em sobrevida para esses pacientes, que é uma das limitações que nós temos nessa terapêutica. Embora haja evidências de sua efetividade, a prescrição desses medicamentos eles alteram o prognóstico inferiormente ao desejado pelos médicos, né? Então, diversos ensaios clínicos têm sido propostos abordando os ISGLT2, que são inibidores da Sodium Glucose Cotransporter 2. Eles foram lançados como opção no tratamento da diabetes mellitus tipo 2, mas vem se estabelecendo como opções no tratamento da insuficiência cardíaca. O nosso objetivo nesse trabalho foi fazer um levantamento bibliográfico sobre o desempenho terapêutico dos inibidores da SGLT2 na insuficiência cardíaca. Nossa metodologia foi de revisão integrativa na base de dados PubMed com os descritores SGLT2 inhibitor, cardiac failure, effectiveness e mortality, sendo que, como critério de inclusão, ensaios clínicos randomizados de janeiro de 2015 a abril de 2021, no qual, nessa pesquisa, encontramos 20 artigos completos. Esses 20 artigos se distribuíram em 10 trials, sendo 7 artigos no IMPAREG, 4 no Canvas, 2 no DAPAGET Trial e o restante nos demais trials aqui descritos, assim como o número de pacientes está descrito e o tempo de acompanhamento de cada um deles. A média de idade de todos esses trabalhos foi de 64 anos, ou seja, pacientes mais idosos, de 75, 85 anos, eram excluídos na maioria das pesquisas, o que é uma limitação. A etnia, apenas 5,68% de negros em todas as pesquisas, né, nas 20 pesquisas, a maioria era branca, e havia uma grande quantidade, né, uma quantidade razoável de asiáticos. A única pesquisa que tentou mostrar se havia variação étnica na efetividade desses medicamentos ou não foi de um subgrupo japonês, que tinha apenas 35 participantes e não mostrou diferença significativa, no entanto, são necessários mais estudos. O IMPAREG ele mostra impacto de 38% em morte cardiovascular, com redução de 32% em óbito por todas as causas, 35% em internamentos por IC e 39% em nefropatias incidentes ou seu agravamento. O CREDENCE mostra redução de 34% em doença renal, duplicação de creatinina ou morte por causas renais. Quanto ao NNT, que é o número necessário para tratar, né, quanto menor, melhor, porque a gente trata menos pacientes e tem o objetivo desejado, o menor encontrado foi de 15 para melhorar a clínica em qualidade de vida de pacientes com IC, no estudo da APHF, né, do trial, e de 22 para a diminuição, né, de doença renal em estágio terminal, diminuição de quadros em que há duplicação de creatinina ou morte por causas renais ou cardiovasculares no estudo CREDENCE. Também no estudo CREDENCE, NNT de 43 para redução de morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdico e AVC. O único estudo que comparou a eficiência dos ISGLT2 em pacientes com ICFEP e ICFR foi o estudo Canvas e não mostrou diferença significativa. Efeito anti-aterosclerótico foi algo que foi controverso entre os estudos. O IMPAREG mostrou aumento de LDL, o Canvas diz que não há efeito aterosclerótico importante, e no subgrupo japonês mostrou diminuição de colesterol não HDL e LDL. Todos mostraram diminuição da gordura visceral, mas isso continua sendo um impasse e também deve ser abordado em próximos estudos. Quanto aos efeitos adversos, todos aqui citados, né, ocorreram, sendo que o principal, o que realmente foi significativo comparado ao grupo placebo, foi o aumento de amputações no estudo Canvas. No entanto, ele foi significativo, mas não reprodutível nos demais estudos, provavelmente porque se excluíam pacientes que tinham doença arterial periférica ou algum tipo de úlcera. Então, é algo também a ser abordado, né, ver se realmente esses pacientes têm uma limitação no uso desses medicamentos e se é um efeito adverso comum a esses pacientes. Quanto à conclusão, se mostra um medicamento, né, uma classe farmacológica,
com potencial para tratamento de C, por reduzir mortalidade total, mortalidade cardiovascular, eventos cardiovasculares, mas existem ainda lacunas a serem abordadas, como seu impacto em mortalidade, né, a diferença desse impacto em mortalidade em pacientes com fração de ejeção reduzida e preservada, e seus efeitos a longo prazo, abrangendo etnia, idade avançada e tolerabilidade desses fármacos. Essas são minhas referências e eu agradeço. Olá, eu me chamo Lucas Dalvi, sou acadêmico de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje apresentarei o artigo intitulado como Insuficiência Cardíaca e Estresse Oxidativo, o que sabemos. Gostaria de agradecer aos outros autores do artigo, como Lavínia, Taline, Nina, Josimere e também ao nosso coordenador, Dr. Bruno Fiorin. Além disso, deixo minha menção em nome de todos os ligantes da Liga Acadêmica Integrada de Cardiologia, LICARD, da qual sou discente fundador e vice-presidente. Além disso, declaro não possuir conflito de interesse. A insuficiência cardíaca é considerada uma clínica caracterizada por fadiga e dispneia, podendo estar acompanhada por engurgitamento jugular, alterações da ausculta pulmonar e edema periférico. Pacientes com insuficiência cardíaca são acompanhados de alterações moleculares, que são responsáveis por uma condução da deteriorização progressiva do coração e morte dos cardiomiócitos. Dentre alguns mecanismos que explicam a disfunção ventricular estão a redução da frequência de formação de pontes cruzadas, modificações e prejuízos no movimento do cálcio, mudanças da via beta-adrenérgica, déficit energético e aumento do estresse oxidativo. O aumento do estresse oxidativo está diretamente ligado com as alterações patofisiológicas das câmaras cardíacas e suas complicações ao decorrer da doença. Portanto, objetivou-se realizar uma revisão integrativa de literatura, seguindo a questão norteadora: qual a relação entre insuficiência cardíaca e estresse oxidativo? Realizou-se uma revisão integrativa de literatura, sendo utilizada a base de dados PubMed durante o período de novembro de 2020, sendo utilizados os descritores do DEX e MESH, Heart Failure, Oxidative Stress, Reactive Oxygen Species, separados corretamente pelos operadores booleanos AND. Dentre os critérios de inclusão foram eles: texto completo, relato de caso, estudo clínico, ensaio clínico randomizado, artigo de revista, meta-análise, ensaio controlado randomizado, estando nos últimos 5 anos os idiomas inglês e português. Encontrou-se então um total de 323 produções, a qual, após o uso dos filtros e critérios de inclusão e exclusão, totalizou-se 33 artigos usados, de onde obtivemos maior frequência no ano de publicação de 2020, e todas as publicações estavam em língua inglesa. Diversas produções encontradas abordam principalmente o manejo da insuficiência cardíaca por meio do bloqueio das espécies reativas de oxigênio. Dentre eles se destacaram o LCZ696, o GLP-1R com hexendina 4 e a cápsula Long Chain Zai. Além disso, destacou-se também um componente com hidrogênio, os quais possuem o objetivo de atenuar o acúmulo de espécies reativas de oxigênio e a apoptose dos cardiomiócitos, além de minimizar a fibrose cardíaca. Salienta-se, portanto, a necessidade de maiores pesquisas sobre o uso de fármacos citados nessa revisão, que estabeleçam novos fármacos que visem o bloqueio oxidativo no músculo cardíaco, minimizando os efeitos de fibrose, modulação cardíaca excessiva. E, além disso, faz-se necessário o aprofundamento sobre a relação do estresse oxidativo para com as diferentes câmaras cardíacas, ventriculares direita e ventricular esquerda. Olá, me chamo Francisco Ariel Santos da Costa e irei apresentar o trabalho intitulado Insuficiência Cardíaca e o Cuidado Intermediado por Aplicativos Móveis. A insuficiência cardíaca ela é uma doença de ameaça mundial e emergente, com prevalência de cerca de 8,5 a cada 1.000 habitantes, representa anos perdidos por incapacidade e representa gastos importantes no setor da saúde. Corroborando com o cenário, a tecnologia ela avança e com isso se torna imperativa a utilização destas na assistência à saúde.
Os aplicativos móveis ou os apps, eles são softwares que têm função específica e são capazes de auxiliar os profissionais em uma determinada tarefa. O objetivo desse estudo foi pesquisar a partir da literatura científica quais são os aplicativos móveis que auxiliam os pacientes sobre a sua doença, sobre a insuficiência cardíaca. A revisão de literatura ela foi norteada por duas questões norteadoras, que foi quais são os aplicativos desenvolvidos sobre a insuficiência cardíaca e quais os conteúdos e recursos são abordados por estes aplicativos. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, em que foram selecionados artigos publicados e disponíveis eletronicamente na íntegra, sem restrição de idioma ou ano de publicação. As bases de dados utilizadas foram a Biblioteca Virtual de Saúde, a BVS, a Science Direct, a Web of Science, a Sinal e o portal PubMed. Como descritores foram utilizados a insuficiência cardíaca e aplicativos móveis, e a busca ocorreu em agosto de 2020 por 2 pesquisadores independentes. Chegou-se então a um resultado de 39 estudos. Desses 39 estudos, 55,3 foram realizados nos Estados Unidos, mostrando aí a predominância desse país na criação e desenvolvimento de aplicativos para insuficiência cardíaca, seguidos por Argentina e Canadá. Sobre os aplicativos encontrados, a finalidade deles em 51,3 era o cogerenciamento da insuficiência cardíaca. O conteúdo do aplicativo móvel em 92,3 eram os cuidados diários e em 94,9 os recursos disponíveis do aplicativo são o gerenciamento dos dados. Entretanto, apesar desse quantitativo de estudos e da importância dos aplicativos, foram observadas algumas temáticas que foram negligenciadas, sendo elas o funcionamento das redes e políticas públicas, o suporte econômico com a explanação acerca dos direitos, os benefícios e auxílios do governo, atividade sexual e planejamento familiar, exercícios respiratórios, higiene bucal, vacinação, cuidados paliativos, alta hospitalar e a vulnerabilidade em saúde foram algumas temáticas que foram observadas como negligenciadas na elaboração desses artigos. Então, como considerações finais, nós trazemos que os aplicativos móveis eles são tecnologias capazes de auxiliar pacientes, familiares e profissionais na gestão da doença, e os achados evidenciaram a inexistência de estudos de desenvolvimento de validação de aplicativos móveis sobre a insuficiência cardíaca no Brasil e apontando lacunas em diversas temáticas que envolvem o indivíduo e todo o seu contexto. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Obrigado. Meu nome é Tassiane de Almeida Menezes, sou acadêmica de enfermagem e estarei apresentando um trabalho intitulado Inteligência Artificial em Cardiologia, Desafios e Perspectivas Futuras. Tivemos como coautores Alisson Batista da Fonseca, Bruna Milena Alves de Souza, Kaique Anísio Santos da Rosa, Nicole Stephanie Silva Santos, ambos acadêmicos de enfermagem, e tivemos como orientadora a professora Shirley Dose dos Santos Naziazeno. Dentre as nossas considerações iniciais, saliento que a inteligência artificial ela faz parte da ciência computacional. O objetivo é desenvolver sistemas inteligentes que simulam a capacidade humana da percepção, direcionamento de problemas e meios de resoluções efetivas. No campo da saúde, ela é fundamental no reconhecimento de problemas, comportamentos, diagnósticos, bem como no tratamento de pacientes acometidos pelas diversas patologias. Dentre assim, nosso objetivo primordial configura-se em analisar a produção científica acerca da inteligência artificial na cardiologia, como também identificar os desafios e as perspectivas futuras. Adentrando na parte da metodologia, esse estudo é do tipo de revisão de literatura de caráter qualitativo descritivo, realizado através da análise de artigos disponíveis nas principais bases de dados online, a citar PubMed, Medline, Lilac, Cielo, dentre os descritores de busca realizados, foram a inteligência artificial e a cardiologia, ambos feitos de acordo com o DEX, descritores de ciências da saúde, e com o auxílio do operador booleano AND. Dentre os nossos critérios de inclusão foram textos disponíveis aí de forma gratuita na literatura online,
dentre os anos 2012 até 2020, nos idiomas português, inglês e espanhol. Nossos critérios de inclusão e exclusão foram aqueles textos indisponíveis e duplicados. Em relação aos nossos resultados, foram encontrados inicialmente 280 artigos, dentre os quais 22 foram selecionados, mais uma vez nos idiomas inglês, português e espanhol, dentre eles 8 do PubMed, 3 do Medline, 3 do Lilacs e 8 da base de dados Cielo. Dentre os nossos resultados, destacamos o avanço, né, da inteligência artificial, que ela pode causar incertezas e desafios aí no que tange à saúde. Dentre os desafios a serem encontrados, eu destaco os limites éticos, né, como a mal interpretação de algoritmos, a necessidade de um conhecimento matemático, pois os mecanismos fundamentais da inteligência artificial é matemático e computacional, os dados saudáveis, para que possibilite o bom funcionamento desses algoritmos, segurança no controle das pessoas que manipularem, né, os próprios dados, a necessidade de uma colaboração entre instituições para a constituição ou construção do banco de dados eficiente, né, e erros com os dados não íntegros, que vai oferecer aí um auxílio na tomada de decisão. Ademais, dentre as perspectivas futuras, listamos a disponibilidade de dados relativos aos cuidados em saúde e a rápida evolução das técnicas e analíticas, bem como a expansão dos sistemas clínicos, dentre eles bancos de dados, análise de imagens e vídeo intraprocessual, bem como torna-se aí uma perspectiva futura o suporte de decisão clínica baseado em evidências em tempo real e robótica. Destarte, né, por fim, dentre as nossas considerações finais, a inteligência artificial, ela propicia melhorias nos diagnósticos e nas terapias dos pacientes, como também ela promove uma organização no atendimento. Porém, torna-se necessário que haja aí um treinamento por parte dos profissionais, bem como um conhecimento prévio acerca dessa tecnologia, para que eles possam atuar de maneira efetiva na área. Sendo assim, seria importante, né, resultando aí na adesão dos pacientes, a fim de garantir a segurança e a confidencialidade no processo, tornando cada vez mais a assistência qualificada. Essas foram as referências, e é isso.